Fala pessoal, tudo bem? Você sabe que a busca por variáveis que conseguem predizer a mortalidade de pacientes que vão para a ventilação mecânica, ela é contínua. Mechanical Power é uma dessas variáveis. Você já ouviu dizer em normalizar essa variável pelo peso predito do paciente? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o que essa variável pode nos mostrar quando normalizada pelo peso predito. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também apertar o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bom pessoal, é isso mesmo. Hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês falando da Mechanical Power novamente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa variável. Agora, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a Mechanical Power, normalizada pelo peso predito do paciente, pode também ser preditora de mortalidade. Então vejam só, a questão é a seguinte. Nós então vamos mostrar aqui para vocês, vamos conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito dessa variável, que é a Mechanical Power, normalizada pelo peso predito do paciente, pelo peso predito daquele paciente que você está ventilando. Bom, todo mundo sabe que nós, quando estamos em ventilação mecânica, existe uma relação entre ventilação mecânica e o sistema respiratório, onde essa relação ela é uma relação em que o ventilador mecânico está constantemente gerando energia, né, para conseguir vencer as propriedades do sistema respiratório, e isso pode ocasionar algumas alterações. E essas alterações, elas podem ser consequentes de lesão pulmonar, pode levar à lesão pulmonar, né? E a lesão pulmonar tão conhecida como a lesão induzida pela ventilação mecânica. Bom, para falar, né, a proposta do vídeo de hoje veio desse artigo, um artigo que ainda está pré-print, mas que está falando aí exatamente da normalização da Mechanical Power pelo peso predito do paciente e se isso está associado à mortalidade de pacientes críticos, né, para pacientes de ventilação mecânica e está criticamente enfermo. Bom, a gente sabe que várias variáveis elas são propostas como variáveis que poderiam estar relacionadas à mortalidade, ou diminuir ou aumentar a mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica. São aí, né? Volume corrente, a gente sabe que usar volumes correntes mais baixos, a gente sabe que o drive pressure está sendo muito utilizado também, então você usar um delta de pressão entre pressão de platô e PIP menor do que 15 é protetor para o paciente. Alguns estudos mostraram que o nível titular a PIP e adequar o nível de PIP vai diminuir a mortalidade. Obviamente que, como a gente falou do drive pressure, então aqui ó, PIP e platô são importantes, e até mesmo a pressão de pico ela pode gerar influência, apesar da pressão de pico ela estar relacionada mais à resistência, então ela não é tão lesiva para o pulmão. Mas é diante de todas essas variáveis que surge a Mechanical Power, diante disso que surge o conceito de Mechanical Power. Então, Mechanical Power, no outro vídeo que eu fiz sobre isso, eu mostrei essa imagem de um artigo, onde ele mostra aí, né, a partir dessa ideia do gráfico aí, onde você tem já uma energia acumulada aqui pelo nível de PIP que você está colocando, a partir disso quanto de volume você colocou, então eu teria aqui o componente elástico, o componente resistido em azul, e aí esses componentes representados nessa forma. Além disso, a gente lembrar que Mechanical Power depende da frequência respiratória, ou seja, de quantas vezes eu faço isso ao pulmão, agrido o pulmão, né? Quanto de energia eu estou acumulando ali e gerando energia para o pulmão. E sempre corrigido pelo 0,098, que é para dar a unidade em Joule. Bom, essa fórmula ela pode ser simplificada e o artigo traz isso para a gente. Basta a gente então calcular o Mechanical Power, aqui falta um 0,098 vezes o volume corrente, vezes a frequência respiratória, vezes a pressão de pico, menos o delta de pressão, que é o drive pressure, vezes 0,5, também é a mesma coisa, o mesmo resultado dessa fórmula que aqui embaixo se apresenta. Bom, considerando essa fórmula, né, então a gente sabe que a Mechanical Power ela pode então estar relacionada com a mortalidade. O artigo que eu trouxe, que eu já fiz o vídeo aqui anteriormente para vocês, falava exatamente da Mechanical Power e da mortalidade. Bom,
O que se quer saber agora é se normalizar a mechanical power pelo peso predito também conseguiria prever a mortalidade de alguns pacientes que estão internados na UTI. Então, o objetivo desse estudo, a questão desse estudo foi qual a capacidade que tem o mechanical power normalizado pelo peso predito em predizer os desfechos de pacientes que estão em cuidados intensivos, em pacientes que estão em ventilação mecânica e cuidados intensivos. Para isso, então, foi realizado um estudo retrospectivo. Esse estudo aconteceu, são dados que vieram de 2001 a 2012, em torno de 50 mil pacientes. Esses 50 mil pacientes, eles selecionaram ali aqueles pacientes que estavam em ventilação mecânica, os pacientes maiores de 16 anos, então estabeleceram alguns critérios e a partir disso, então, eles fizeram a normalização, o cálculo do mechanical power, normalizaram pelo peso predito do paciente e cruzaram, que queriam saber se tinha relação com a mortalidade em UTI, com a mortalidade após alta, 30 dias de UTI, mortalidade após 90 dias de UTI, de alta da UTI, tempo de internação na UTI e dias fora da ventilação mecânica. Então, esses eram os desfechos de interesse se tinha relação com a mechanical power. Vamos lá. Então, os principais resultados desse estudo, e aí que esse estudo é um estudo maior, tem várias outras variáveis, mas eu trouxe as principais informações aqui para vocês. Vejam, primeiro de tudo, quando você pega, dos pacientes que foram incluídos, daqueles 50 mil que eles pegaram, selecionaram e incluíram, nós vemos aqui, 936 sobreviveram, 365 não sobreviveram, e quando você pega Mechanical Power aqui, existe uma pequena diferença. O Mechanical Power é de 16 nos pacientes que sobreviveram e 17,2, em mediana aqui, nos pacientes que não sobreviveram, mas a diferença não foi uma diferença significativa, estatisticamente significativa. Já quando você observa a correção, então o Mechanical Power dado em joule por minuto e dividido pelo peso, então dividiu pelo peso ideal, mas ele fez aqui uma função logarítmica para que não ficasse um valor aqui tão baixo, 0, valores tão baixos, então eles mostram que o mechanical power dos pacientes que sobreviveram era menor de forma significativa quando comparada ao que não sobreviveu e agora sim com uma estatística, com um P significativo. Esses pacientes que então sobreviveram e não sobreviveram, o que eles fizeram? Eles normalizaram esses dados, e aí observem, quanto à mortalidade na UTI, quanto menor for o mechanical power, você vai observando aqui os quartis, eles foram divididos em quartis, e aí a mortalidade na UTI, eles observaram que havia uma diferença bastante significativa. Então, quanto menor o meu mechanical power, menor o mechanical power, menor número de pacientes morriam. Então aqui a mortalidade era menor, e aí vai subindo a mortalidade aqui conforme vai piorando o mechanical power. Já em relação aos 30 dias e aos 90 dias não havia diferença significativa. Então, pós 30 a 90 dias não há diferença significativa. Aí quando você pensa na alta também, há pacientes que ficam então livres da ventilação mecânica, e aí, consequentemente, tem mais dias de alta, então também existe uma diferença significativa, e quando 28 dias após alta, essa diferença também se manteve significativa. Bom, outro ponto a ser considerado aqui é a questão do seguinte. Então, eles fizeram uma regressão onde eles queriam observar se, quanto pior fosse o mechanical power normalizado, se teria piora nos desfechos, especificamente aqui na mortalidade. Então, quando não ajustado, independente de idade, de outros fatores, já mostra que quanto pior é a mortalidade. Bom, esses dois modelos aqui, um deles, o primeiro modelo, ele normalizou para o peso, normalizou para o gênero e normalizou para a causa de entrada na UTI. Vamos lá, vamos confirmar aqui. Ele normalizou então é isso mesmo, pela idade, pelo sexo e pela etnia. Perdão, então modelo 1, idade, sexo e etnia. O modelo 2 de normalização, além da idade, sexo e etnia, o IMC, o tipo de admissão, o APACHE e variáveis sinais vitais e gasometria. Então, outras variáveis. Então, a gente pode observar que quando desconsidera todas essas variáveis dos modelos, o mechanical power já é um preditor de mortalidade. Agora, mesmo
você tentando, né, fazendo a correção, ajustando o modelo de acordo com variáveis de interesse, né? Então, paciente mais velho, gênero ou etnia, será que isso interfere no Mechanical Power? Não interferiu. Quando você, então, fala também aqui a respeito, no outro modelo, de outras variáveis, como que o paciente entrou, o Apache dele, as variáveis, os sinais vitais de entrada, a gasometria de como ele entrou, ele também não muda. Então, ele continua sendo significativamente correlacionado com a mortalidade. Sendo assim, gente, o que a gente pode concluir, né? Que o Mechanical Power normalizado, ele é uma variável que vai ter correlação com a mortalidade dos pacientes em UTI, e nesses pacientes que ficam em ventilação mecânica, né, desse grupo estudado aqui, que são pacientes que estavam pelo menos há 28 horas, 48 horas na ventilação mecânica. Beleza? Pessoal, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo falando de Mechanical Power aqui no canal Apollo Fisioterapia. Mais um vídeo mostrando para vocês que existem várias variáveis para quem trabalha com ventilação mecânica saber, estudar a ventilação mecânica, estudar essa variável Mechanical Power, e tá aqui mais uma proposta de você tentar usar essa variável aí para tentar correlacionar a mortalidade dos seus pacientes que estão em ventilação mecânica, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia, e até a próxima no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.